Gostaria de perguntar se a escola, colegas e amigos são forças para poder ultrapassar situações de saúde mental ou não, pelo contrário. A minha resposta mais direta e imediata é que, claro que sim, não é? Sim. Porque a escola é um abrigo, deve ser um local de pertença, deve ser um local de inclusão e ao ser tudo isto, portanto, o objetivo é que o jovem se sinta bem, não é? O ter colegas e ter amigos, obviamente que também é uma mais-valia para qualquer pessoa, porque o ser humano é um ser social. Sim. É um ser que necessita de interagir com os outros e de estar com os outros. E, portanto, é sempre benéfico vocês falarem com pessoas da vossa idade, mesmo que tenham experiências de vida diferentes das vossas. Isso às vezes até ajuda a que vocês vejam a realidade de uma perspectiva diferente. E às vezes nós olhamos para uma determinada realidade e se não falarmos com ninguém sobre essa realidade, ficamos limitados. E às vezes outra pessoa com uma experiência de vida diferente, só o facto de nos ouvir, só o facto de nós podermos dizer em voz alta aquilo que estamos a pensar e aquilo que estamos a sentir, sim, ajuda-nos a perceber a realidade e às vezes até nos ajuda a ver a realidade com outros olhos. É? Eu costumo explicar aos jovens uma situação que é o copo meio cheio e o copo meio vazio. Já ouviram falar essa expressão? Acho que sim, sim. Pronto, eu vou dar aqui o exemplo com a garrafa, não é? Portanto, imagina, eu tenho meia garrafa de água. Eu posso dizer que só tenho meia garrafa de água e ficar chateada porque só tenho meia garrafa de água, mas também posso olhar para a garrafa de água e dizer, pá, fixe, ainda tenho meia garrafa de água. E às vezes o contacto com os outros é isto que nos ajuda, é tentar ajudar-nos aqui a mudar o nosso pensamento e a nossa perspectiva, ou vermos aqui a realidade de forma diferente. Portanto, no geral, eu acho que sim, que é muito benéfico. Há uma exceção, que é quando às vezes eu não estou tão bem e procuro na escola e nas pessoas que estão na escola, pessoas que estão igualmente mal ou ainda piores que eu. Sim. E aqui temos um fator negativo, porque se eu já não estou bem, se eu sinto que preciso de ajuda, se eu tenho aqui uma série de comportamentos ou de pensamentos negativos, o eu estar com pessoas com o mesmo tipo de vivências e de pensamentos vai fazer com que à partida eu possa agravar o meu estar e o meu sentir. Sim. Muito obrigado, doutora. Quais podem ser os sinais que alertam para pedir ajuda? Pronto, os sinais podem ser vários. Vou dizer, se calhar, alguns dos mais comuns, tendo em conta até o tipo de problemas de saúde mental que são mais evidentes nesta fase da adolescência. Os sinais podem ser, por exemplo, isolamento social, portanto, o aluno começar a isolar-se de tudo e de todos, não só na escola, nos colegas, mas também em casa, no seu ambiente familiar. Pode ser a baixa autoestima também pode contribuir ou pode ser um sinal de ajuda ou a ter em conta. As próprias queixas físicas podem ser sinais de alerta, quando, por exemplo, uma pessoa aparentemente até tem uma boa saúde e de um momento para o outro começa a queixar-se com dores de cabeça, com indisposição, com dificuldade em dormir. Portanto, podem ser sinais de alerta porque muitas vezes, e chama-se isto de queixas somáticas, portanto,
o nosso psicológico, quando nós estamos em sofrimento psicológico, às vezes nem sequer ainda percebemos que estamos com esse sofrimento, mas esse sofrimento reflete-se no nosso corpo. E o nosso corpo acaba por ir dando sinais de que algo não está bem connosco e que nós não nos estamos a sentir bem. A irritabilidade, portanto, as pessoas começarem a ficar mais irritadas e zangadas por tudo e por nada, e às vezes os outros até ficarem assim um bocadinho admirados porque é que aquela pessoa ficou zangada com uma brincadeira, com um comentário, com algo assim do género. Uma tristeza muito forte também pode ser um sinal de alerta a termos em atenção. A pessoa se sentir culpada, achar que não presta para nada, achar que não vale nada, achar que não tem valor para o mundo nem para os outros, também é um sintoma preocupante. As próprias alterações alimentares ou os transtornos alimentares, portanto, o deixar de comer, o comer em demasia, pode ser sinal aqui de que exista também sofrimento psicológico e que seja necessário dar aqui uma ajuda diferenciada. Alunos que, por exemplo, até são bons alunos, ou bons no geral, não é? E que de um momento para o outro começam a dizer que têm dificuldade em estar atentos nas aulas, que estão com dificuldade em lembrar das matérias na altura dos testes, que veem que até eram alunos razoáveis e que de um momento para o outro parece que as notas não aparecem e os resultados não aparecem. Por exemplo, o facto de um jovem ter interesse por determinadas áreas e de um momento para o outro parece que nada interessa, nada importa, até aquelas coisas que gostavam de fazer deixam de querer fazer, portanto também é outro sinal de alerta. E mesmo a questão, por exemplo, de lidar com a rejeição de alguém ou de lidar com a autoridade, também são sinais de alarme. E depois temos aqueles sinais de alarme, se calhar um bocadito mais ainda preocupantes, que é quando os jovens começam a ter comportamentos de risco, não é? Por exemplo, e estes comportamentos de riscos, por exemplo, ligados à adição, e a adição não tem só a ver com álcool, pode ser álcool, drogas, o próprio jogo é considerado um comportamento aditivo. E em alguns casos aqueles comportamentos que vocês também já de certeza que ouviram falar, que são os comportamentos autolesivos, em que o jovem se magoa, e esse magoar é uma forma de lidar com a dor psicológica. Ok, muito obrigado. Doutora, estamos indo para a nossa última pergunta aqui agora. Eu gostaria de saber qual é a relação da fé com a saúde mental hoje em dia. A fé poderá ser aqui também um fator de proteção para a saúde mental. Sim. Porque assim como nós pertencermos a uma comunidade, termos amigos, fazermos parte de uma equipa de futebol, por exemplo, ou de uma equipa de basquete, ou praticarmos dança, a fé também pode contribuir para a nossa saúde mental, porque nós, ao acreditarmos em algo ou em alguém, pode-nos ajudar a lidar com certos desafios que a vida nos traz. Sim. Assim como aquelas pessoas que praticam a fé. O facto de praticarem a fé e de estarem inseridas numa determinada comunidade também pode ajudar neste sentimento de pertença e na forma de ver a vida e de lidar com os problemas e de lidar com os desafios que nos surgem pela frente. Muito obrigado, doutora. Eu gostaria de saber da senhora, psicóloga,
Por que há tantos problemas de saúde mental nos jovens atualmente? Então, os problemas de saúde mental sempre existiram, não é? Temos aqui dois aspectos a ter em conta. Um primeiro aspecto é que, apesar dos problemas de saúde mental sempre terem existido em jovens, neste momento estamos mais despertos para este tipo de problemas. A sociedade está mais desperta, os jovens estão mais despertos para este tipo de problemas, fala-se mais sobre estes assuntos. Portanto, ao se falar mais sobre estes assuntos, também existe uma maior preocupação e uma maior procura em procurar ajuda ou em obter outro tipo de apoio que de antes não existia. Pronto. Isto é uma dimensão. A outra dimensão, e que é um bocadinho o reflexo dos tempos atuais, tem a ver com a situação de que existem atualmente muitos jovens em situação ou de isolamento social, ou que têm dificuldade em estabelecer relações de amizade presenciais e que, portanto, passam a sua vida e vivem a sua vida num mundo mais virtual, ou através dos jogos ou através do uso das redes sociais, e que faz com que essa vivência leve a um maior isolamento e a um maior até alheamento do que se passa ao nível da realidade em termos do viver na sociedade e do viver com o outro e do lidar com certas situações. Quanto mais isolados nós estamos, mais a nossa realidade também vai ficando fechada e nós começamos a ficar muito direcionados para determinados assuntos, para determinados temas, e começamos a achar que só nós é que passamos por aquilo, só nós é que vivemos determinadas coisas, só nós é que sentimos determinados sentimentos, e isso pode aumentar aqui, ou pode pôr em risco a nossa saúde mental. Muito obrigado. Na sua opinião, ainda há vergonha de procurar um psicólogo? Há muita ainda. Há muita vergonha, portanto, ainda há muitos jovens, porque é disso que estamos a falar, que continuam, mesmo perante um quadro gritante de ajuda ou de pedido de ajuda, que continuam a dizer: eu não vou ao psicólogo porque o psicólogo é para malucos e eu não sou maluco, e eu não quero ir. Continuamos a ter aqui esta luta em desmontar as vantagens do estar ou ir ao psicólogo. Continuamos a ter pessoas que acham que não precisam de ajuda, que resolvem os seus problemas sozinhos, e algumas resolvem, é fácil, mas quando existem muitos sinais de alerta, é sinal de que já não estamos a lidar com as situações e que precisamos aqui de alguma ajuda. Mas temos muitos alunos, já tive várias situações de alunos que se recusam a ter apoio. Tenho alunos que às vezes, se perceberem que está muita gente aqui fora, se calhar não se chegam à porta e vão-se embora porque não querem que se perceba que vêm à psicóloga. Tenho alunos, já me aconteceu ter alunos que vêm à psicóloga, mas que nos corredores passam pela psicóloga e não dizem nada, mas que eu também percebo e respeito, não é? Porque eu percebo, ou seja, eu percebo que eles gostam de vir cá e valorizam o vir cá, mas que têm algum receio que o facto de estarem associados à psicóloga lá fora nos corredores possa ser alvo de julgamento, de crítica, de gozo, e então têm este tipo de comportamento. Mas sim, aqui na escola acho que temos feito mesmo assim um caminho positivo,
já me aconteceu várias vezes ter alunos que espontaneamente batem à porta porque sabem que há aqui a psicóloga, e já me aconteceu ter alunos que vêm com outros ex-alunos que eu em algum momento acompanhei e que eles dizem ao psicólogo: eu trago aqui o meu amigo, ou a minha amiga, ou o meu colega, porque eu acho que ele precisa de conversar um bocadinho consigo. E portanto acho que é um sinal positivo. Sim. Muito obrigado, doutora. Doutora, gostaríamos de saber se o ambiente em que a pessoa vive pode influenciar na saúde mental dela? Em princípio sim. Em princípio sim. Mas não há aqui uma relação direta. Ou seja, o ambiente pode influenciar, mas há situações em que o ambiente não influencia porque a pessoa, apesar de viver, por exemplo, num ambiente traumático, conseguiu desenvolver uma série de estratégias para lidar com isso e portanto, teve impacto, mas não teve um impacto demasiado negativo na sua saúde mental. E temos também a situação contrária, que é pessoas que até vivem num ambiente que à partida nós entendemos que é um ambiente favorável, portanto, tanto a nível de condições financeiras como de formação dos próprios pais, da própria família, de experiências pessoais, e que por outros motivos também desenvolvem alguns problemas ao nível da saúde mental. Portanto, à partida sim, mas não podemos dizer que isto há uma relação direta. Sim. Ou direta ou imediata, não é assim tão simples quanto isso. Muito obrigado, doutora. Qual é o papel do psicólogo escolar na ajuda dos estudantes? O psicólogo escolar pode desempenhar aqui diferentes papéis. Nós vamos falar essencialmente aqui na questão da saúde mental, mas já agora aproveito para explicar que o psicólogo escolar faz outras coisas para além desta parte, não é? E só resumidamente, porque eu acho que poderá fazer sentido, ajuda os alunos às vezes na sua orientação vocacional, a pensarem nas escolhas em termos futuros, tanto no acesso ao ensino superior como na sua orientação em termos de integração no mercado de trabalho. Sim. E também ajuda alunos que às vezes apresentam algumas dificuldades de aprendizagem ou apresentam alguns problemas, algumas dificuldades a nível neurológico ou neuropsicológico e que interferem com a forma como têm de aprender. Pronto. Ao nível da saúde mental, o psicólogo obviamente que presta ajuda aos alunos, o psicólogo escolar, no sentido de os ouvir, de os ajudar a refletir sobre o que os preocupa e o que os incomoda, no sentido de procurarmos estratégias para aliviar ou até desbloquear algumas das suas preocupações e dos seus receios e até da forma como se veem e da forma como veem os outros e como veem o mundo. E, em alguns casos, o psicólogo também ajuda os alunos no sentido de se procurar outras ajudas para além daquelas que existem em contexto escolar, porque, em alguns casos específicos, é preciso outras pessoas para também intervirem e ajudarem. Até mesmo, às vezes, é importante pedirmos ajuda e estabelecermos a rede com os professores da escola, com os assistentes operacionais, com os próprios pais e com técnicos no exterior. Muito bem. Muito obrigado, doutora.